Boa tarde, meu nome é Daniele e hoje eu e minha colega Camila vamos falar um pouco sobre o segundo capítulo do livro O Sonho de Mendeleev. Bom, no segundo capítulo do livro O Sonho de Mendeleev, o autor aprofunda-se mais na trajetória de Dmitri Mendeleev, destacando as descobertas científicas e o contexto que ele viveu. O capítulo explora a formação intelectual de Mendeleev, as suas experiências acadêmicas e os desafios que ele enfrentou ao longo da vida. Ele é retratado como um personagem apaixonado pela química com uma visão inovadora que o levou a idealizar a tabela periódica. O livro também aborda a história da alquimia, e a alquimia teve as suas origens em Alexandria, onde o pensamento grego se uniu à antiga arte egípcia, conhecida como quimeia, que se relacionava inicialmente aos processos de embalsamento. Com o tempo, os praticantes da quimeia passaram a ser vistos como magos devido à associação com os mistérios dos infernos. A verdadeira alquimia surgiu quando a filosofia grega se encontrou com a quimeia, permitindo uma distinção entre a ciência e a religião e levando ao desenvolvimento das aspirações centrais da alquimia. Então, com a ascensão do Império Romano, a busca por ouro fez a filosofia grega entrar em declínio. E essa busca atraiu diversos alquimistas, como Zósimo de Panópolis, que definiu a alquimia como a combinação de elementos e processos que envolvem a transformação e a incorporação de espíritos em corpos. O Zósimo explorou a ideia de que as mudanças químicas poderiam ser induzidas por catalisadores, que chamava de tintura, e descreveu processos para transformar metais inferiores em ouro. Só que, no entanto, essa era de ouro da alquimia não durou, levando-a de volta às suas origens. Diocleciano proibiu a alquimia no Império Romano e ordenou a queima de textos, resultando em uma significativa perda de conhecimento e sendo a primeira menção oficial da palavra quimeia. A destruição da biblioteca de Alexandria pelos cristãos levou a alquimia à clandestinidade. O nestorianismo ajudou a preservar seus segredos, enquanto o cristianismo se tornava a religião oficial sob Constantino, que transferiu a capital para Constantinopla e convocou o Concílio de Nicéia em 325. Em 431, o Concílio de Éfeso declarou o nestorianismo herético, forçando os nestorianos a fugirem para a Pérsia, onde mantiveram conhecimentos alquímicos. Em 529, Justiniano fechou a Academia de Platão, iniciando a Idade das Trevas na Europa, enquanto o Império Bizantino se tornava o último bastião do conhecimento antigo. A primeira grande ameaça externa ao Império Bizantino veio dos árabes, que sobre Maomé expandiram seu império rapidamente. Em 670, os árabes sitiaram Constantinopla, mas foram interrompidos pelo alquimista Calínico, que trouxe a fórmula do fogo grego, garantindo a preservação da Europa para o cristianismo. Bom, agora vamos falar de dois importantes alquimistas da época. Bom, primeiro precisamos compreender que os árabes aprenderam alquimia com os netorianos de Bagdá, a chamada de alquimia. E nessa época, a alquimia era muito influenciada pela tábua de esmeralda do deus Hermes. Um desses autores muito importante foi a de Jabir, ou também conhecido como Geber. Geber realizou diversas análises químicas avançadas, que expandiu a compreensão da estrutura da matéria. Geber alterou a teoria dos 4 elementos de Aristóteles, propondo que os metais eram compostos por enxofre e mercúrio. Ele acreditava que, juntamente essas porções com um catalisador, que na época chamado elixir, seria possível transformar metais inferiores em ouro. Esse elixir, na época, também era considerado milagroso por muitas pessoas, pois acreditava-se que era possível curar doenças e proporcionar a imortalidade. Ele também se interessou pela alquimia real, investigando o sal amônico e desenvolvendo ácidos, como o ácido acético e o ácido nítrico. Sendo perseguido, Geber acabou se refugiando na sua terra natal, onde ele escreveu A Hipótese da Perfeição e O Segredo dos Segredos, que resumiu o conhecimento químico da época como foco na classificação. E essa foi um pouquinho da história de Geber. Agora vamos falar de outro autor que foi muito importante para a alquimia, que foi o Avicena. Avicena nasceu em 1980 e destacou-se em várias áreas, incluindo a medicina, filosofia e alquimia. Sua maior contribuição para a alquimia foi duvidar da capacidade da transmutação de metais, o que na época lhe rendeu muitos inimigos.
Naquela época, apesar da sua vida política turbulenta, repleta de prisões e fugas, Avicena viveu com muita fama. Ele foi o pioneiro ao antecipar a primeira lei do movimento, 600 anos antes de Newton, explorando a relação entre tempo e movimento. Avicena também, interessado pela ciência, promoveu o uso de substâncias minerais e químicas na medicina, criando uma farmacopeia, que era referência na Europa medieval naquela época. Ele acabou falecendo em 1937, muito possivelmente envenenado, mas as suas obras continuam influentes até os dias de hoje. Agora deixaremos algumas perguntas para serem respondidas. Pergunta 1. Quais hipóteses científicas Mendeleev considerou incorretas durante o desenvolvimento da sua tabela periódica e como isso o levou a novas descobertas? Pergunta 2. De que maneira a organização dos elementos na tabela de Mendeleev sugeriu a existência de novos elementos ainda não descobertos? Terceira pergunta. Qual a relação entre os conceitos de peso atômico e propriedades químicas na construção da tabela periódica por Mendeleev? Bom, esse é o final. Espero que você tenha entendido e compreendido esse segundo capítulo do livro O Sonho de Mendeleev. Agradecemos pela sua atenção e tchau, tchau.